Hoje vamos falar sobre um tema muito difícil. Imagina que alguém, jogou uma pedra em você ou falou alguma coisa que te magoou profundamente, que te deixou muito triste. Não é fácil perdoar alguém que faz mal pra gente, não é verdade? Hoje veremos algo que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas: perdão ou a falta de perdão. Uma vez, Pedro estava com Jesus e quis saber alguma coisa, algo sobre o perdão. Pedro sabia que deveria perdoar o próximo, mas queria saber se havia algum limite para isso. Pedro achou que 7 vezes era um bom número, mas Jesus aumentou e muito esse limite. Ele disse: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A matemática de Jesus era muito mais generosa que a de Pedro. Afinal, a diferença entre 7 e 490 é enorme, é muito grande. Na verdade, Jesus não estava colocando um número fixo, tipo, como se a gente tivesse que anotar num caderninho toda vez que a gente perdoasse alguém. Tipo, 1, perdoei a Melissa, 2, perdoei o Thales. Não, e aí quando chegasse no 490 você não precisasse perdoar mais ninguém. Não é bem assim, né? Ele estava mostrando que não existe limite para o perdão. É como se ele estivesse dizendo a Pedro: a misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, que ela não pode ser medida. De modo que você, Pedro, também deve mostrar misericórdia com o seu próximo. Para explicar melhor este conceito, ele contou uma parábola. Acompanhe a leitura da Bíblia. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor o chamou e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, assim como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Essa parábola, ela é dividida em 3 partes. Vamos conhecer essas 3 partes agora. 1. Grande dívida, grande perdão. O rei reuniu seus empregados para acertar as contas. Um deles lhe devia um valor muito alto, 10.000 talentos. Era uma quantidade impagável, muito alta. Para que essa dívida fosse paga, o servo, a sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, teriam que ser vendidos. O servo então se joga aos pés do rei e implora por misericórdia. O rei, com extrema bondade e compaixão, cancelou a dívida. Isso quer dizer que aquele homem estava salvo e a sua família também. Ele não seria preso e a sua esposa e seus filhos não seriam vendidos como escravos. Imaginem esse homem saindo do palácio e indo para casa. A sua alegria e o seu alívio deveriam ser enormes. Pensa, se fosse comigo, eu acho que eu ia chorar de tanta emoção e ao mesmo tempo eu ia rir muito, de muita felicidade. Eu ia correr para casa e contava tudo para minha família, que aquela preocupação já não existia mais.
E você? O que você faria? Algo que é impossível de acontecer se tornou real. Mas a parábola de Jesus mostra que a mente e o coração desse homem não estavam tão gratos e aliviados assim. 2. Pequena dívida, nenhum perdão. Agora nós temos outra cena. O servo que teve a sua dívida perdoada se encontrou com um de seus companheiros de trabalho, que lhe deviam 100 denários. Era uma quantidade grande? Era, mas era insignificante perto da dívida dele que o rei perdoou. Se o coração dele estivesse cheio de gratidão e alegria, ele, facilmente perdoaria a dívida de seu colega. Ele poderia dizer: não precisa me pagar, acabei de ser perdoado de 10.000 talentos. Eu também te perdoo, está tudo certo. Mas não foi o que aconteceu. Ele agarrou o pescoço do rapaz e foi com tal força que até sufocou e exigiu que a dívida fosse paga. Como o rapaz não tinha como pagá-lo, ele, mandou para a prisão. Possivelmente a mesma prisão que ele estaria naquele momento, se não fosse a bondade do rei. Aquilo que ele não poderia pagar foi perdoado, mas aquilo que a pessoa até poderia lhe pagar, mas levaria algum tempo, não foi perdoado. 3. Falta de perdão e a condenação. Algumas pessoas viram o empregado que foi perdoado pelo rei cobrando a dívida de seu companheiro de trabalho e contaram para o rei. Isso deixou o rei muito bravo. Então ele mandou chamar o servo na sua presença. Em Mateus 18, 32 e 33, diz assim: então, o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? O rei ficou tão bravo, mas tão bravo, que não só mandou prender aquele servo, como também falou assim: até que você me pague a dívida, ficará preso e ainda vai sofrer outros castigos. O rei então entregou eles para os soldados, que tinham um monte de chicote. A conclusão da parábola é que todo aquele que recebeu o perdão deve estar pronto para perdoar a quem quer que seja e qualquer que seja o débito. E deve fazer de todo o coração, sem nenhum limite. Nós também temos uma dívida e essa dívida é impagável. O nome da nossa dívida é pecado. A Bíblia disse que merecemos a morte, mas Deus é tão bom, amoroso e misericordioso que providenciou um meio para que a sua justiça fosse feita. O pecado punido e nós fôssemos perdoados. Ele fez isso por meio da morte de Jesus. É importante entender que Jesus não é uma vítima. Ele se ofereceu voluntariamente para receber o castigo em nosso lugar. Nossa, quanto amor, quanta misericórdia, quanta graça! Por causa do sacrifício de Jesus, a nossa maior preocupação foi embora. Não somos mais condenados por causa do pecado. Nós temos direito à vida eterna. E por causa desse perdão incomparável, temos que perdoar a quem quer que seja e em qualquer situação. Quem recusar perdoar, não receberá o perdão de Deus. Vamos orar agradecendo o perdão de Deus pelos nossos pecados, mas também pedindo que Ele nos ensine a perdoar, assim como Ele nos perdoa. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pense na sua vida e em como Jesus tem sido misericordioso, perdoando os seus pecados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo perdão que o Senhor nos dá diariamente, mesmo nós sendo tão pecadores e não merecendo o seu amor. O Senhor nos amou a tal ponto de nos entregar a sua vida na cruz, mesmo nós sendo tão pecadores. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor coloque em nossos corações tamanha disposição para perdoar, assim como o Senhor tem nos perdoado.
Nos dê amor pelo próximo, nos dê compaixão e misericórdia, assim como o Senhor revela conosco diariamente, que possamos ser, Senhor Jesus, mais e mais parecidos contigo. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O que para você parece ser imperdoável? Algo que você pensa assim, não, isso eu não perdoaria. Nunca. Não, isso não, eu perdoo tudo o resto. Mas isso eu não perdoo. Se Deus perdoa os seus pecados, até os piores dos pecados, Deus perdoa, por que você não pode perdoar a quem tem ofendido você? Nós podemos, não. Nós devemos perdoar as pessoas, até mesmo quando elas não nos pedem perdão ou não parecem ser arrependidas de algo que elas fizeram com a gente. Afinal, a nossa tarefa é perdoar. Com o auxílio do Senhor Jesus, claro. Ele tratar com a outra pessoa é outra história. Aí vai no tempo dele e da outra pessoa. Que a alegria e a gratidão por termos sido perdoados por Deus nos levem a perdoar dia a dia quem nos faz mal também, mesmo quando for muito, mas muito difícil. Pense sobre isso essa semana, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tia Fê, amo vocês. Tchau!